O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, e sendo fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoar dos pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser os dedos nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava os seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. E sendo fechadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos o segundo domingo do tempo da Páscoa, também chamado de Domingo da Divina Misericórdia, que foi instituído por São João Paulo II no ano 2000, em vista, das revelações que Santa Faustina Kowalska teve de Jesus. Então, é um domingo muito especial, no qual somos chamados a experimentar a misericórdia do Senhor. No entanto, para que vivamos bem essa festa, para que experimentemos a misericórdia do Senhor, temos que saber primeiro, de fato, que consiste a misericórdia. Sabe, a nossa geração é uma geração que ela se dá muito pelos sentimentos, as emoções, mas ela não entra a fundo, muitas vezes, no sentido, de fato, das coisas. Por exemplo, quando fala da misericórdia. A misericórdia é um tipo de amor que o coração humano tem muita dificuldade de alcançar e de entender. Nós até conseguimos, de maneira superficial, geral, chegar, mas é um amor que não respeita a lógica humana. Ele excede, transcende demais. Por exemplo, talvez o amor que mais se aproxime do que se chama misericórdia é o amor de uma mãe, na verdade. Que é um amor doação, um amor total, um amor entrega. Tanto que, quando se refere a Deus, a razão ela vai até um ponto. O mistério de Deus, ele passa pela razão, mas é de uma qualidade superior ao conhecimento racional. Por exemplo, se você quer aprender qualquer ciência, você vai, se aplica, entende a metodologia, estuda, você aprende. Agora, o mistério de Deus não é algo que você absorve, mas é algo que te absorve. Você mergulha nele. E nesse domingo, por exemplo, quando Jesus entra ali com os apóstolos e por 2 vezes deseja paz, estavam todos amedrontados por conta da crucificação, da perseguição. A paz, para o homem judeu, vem do hebraico shalom, ela não é simplesmente uma ausência de conflito ou um estágio de tranquilidade, como a gente interpreta, grosso modo. A paz é a plenitude de tudo aquilo que é bom. É Jesus dizendo: tudo o que está acontecendo, tudo que vocês passaram, irão passar, eu já superei tudo. Eu sou a paz. E depois ele sopra sobre o Espírito sobre a igreja. E a primeira consequência do derramamento do Espírito é o perdão sacramental, o perdão dos pecados. E esse mesmo Espírito que um dia que Jesus entrega na cruz, ele é soprado sobre a igreja para que não seja uma igreja amedrontada. Mas o que acontece conosco? Nós somos muitas vezes que nem Tomé. Nós não participamos da experiência do ressuscitado e não acreditamos no testemunho da igreja. E, portanto, o povo acha até bonito a expressão de Tomé, na verdade. Qual que é? Eu preciso ver para... Muitas vezes nós falamos de um certo ar de intelectualidade. Não, gente. Não é assim que funciona. Tomé passou a vida, os 3 anos do ministério de Jesus. Quando ele não acredita no testemunho da igreja, não é no testemunho de qualquer homem, qualquer mulher que ele não está crendo. É no próprio percurso da revelação. E quantas vezes não somos assim também?
Nós queremos colocar nossas próprias condições, os nossos próprios critérios. Mas, diferente de nós, Deus não recrimina Tomé. Ele desce a maneira de Tomé para levar Tomé à maneira dele, a amar. Hoje que Deus pede de mim, de você, é essa experiência de amor. Mas uma experiência de amor de um Deus que vai olhar para nós que somos miseráveis e vai nos amar. Não que Ele concorde com aquilo que nós estamos vivendo. Não que Ele concorde com aquilo que é injustiça e errado em nossas vidas. Mas Ele consegue nos amar independente disso, porque se tem uma coisa que você pode ter certeza, a sua virtude, por maior que ela seja, ela não vai fazer com que Deus te ame mais. E o seu pecado, por maior que seja, não vai fazer com que Deus te ame menos. O amor de Deus é incondicional. Agora, aí está a questão. O que eu vou receber de Deus está condicionado à atitude que eu vou ter. Quem se volta para Deus com fidelidade recebe sua misericórdia. Quem não se volta, se distancia, recebe juízo. Não tem como nós ficarmos em cima do muro. No entanto, esse Deus que sempre nos ama, Ele espera um acesso em nossas vidas. Eu sempre conto o itinerário de Pedro como uma expressão do que de fato é essa misericórdia. O Pedro do capítulo 13, que nós meditamos na Semana Santa, lembra? Na quinta-feira da instituição da Eucaristia, lava-pés. Se você ler o capítulo todo, vai chegar um momento que Jesus fala que um vai trair, ele fala, não é comigo isso. No 18 ele trai. E tem no filme de Mel Gibson uma cena que para mim é maravilhosa. É quando Jesus, depois de flagelado, com a cor de espinhos, ele cai com a cruz. E ele, olha Pedro, está lá em Lucas 22, 24. Só que o olhar de Jesus para Pedro não é um olhar dizendo assim, olha o que você fez, olha quem você é. É um olhar dizendo assim, Pedro, você me traiu, mas ainda assim eu amo você. Independente do que você faz, Deus vai insistir em mim e você, apesar das nossas traições, erros, distanciamentos, Ele vai nos olhar, porque Ele consegue nos enxergar para além de todas essas coisas. A grande questão, desculpa o jeito que eu vou expressar para você, é se nós somos homens e mulheres o suficiente para descer com Deus no momento da nossa dificuldade. Muitas vezes nós vivemos uma vida de fé, que a gente até reza, até procura Deus, até tem uma vida basicamente católica, mas a experiência de fé, ela tem que entrar de fato no horizonte da nossa história, naquilo que para a gente muitas vezes é frustração, é perda. Muitas vezes nós caminhamos com Deus, mas com uma frustração, com uma decepção, como se Deus te abençoou menos que outras pessoas, como aquilo que deu errado e sempre fica um critério na sua vida e fica, sabe, esse tempo todo e a gente não faz a experiência da misericórdia. Para que Deus, de fato, seja concreto, uma pessoa com a qual me relaciono, eu preciso apresentar a verdade da minha vida para Ele. Enquanto isso não acontece, gente, a vida não vai para frente. A misericórdia é a afirmação de Deus para nós, de que independente do que estamos vivendo, Ele é capaz de reverter. O mesmo Pedro que nega, que chora os pecados, é o Pedro que depois é curado, quando lá em João, Jesus aparece para ele e pergunta por 3 vezes se ele o ama. 2 vezes pergunta se ele tem um amor incondicional, ao que ele consegue responder apenas, Senhor, te quero bem, o filéu, não o agapau. Só que Jesus, a última pergunta, ele se entristece porque Jesus desce. Fala, Pedro, você me quer bem? Ele fala, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te quero bem. Porque Jesus desce a maneira de Pedro amar, para depois de Pentecostes levar Pedro a maneira dele amar, a ponto de sofrer por amor. Gente, o teto do amor que você tem para Deus, quem coloca é você mesmo. Você pode amá-lo, você pode entregar, independente do que aconteceu na sua história. Quem condena, quem acusa a memória é Satanás, é o adversário. Jesus, ele quando entra nas nossas vidas, é para redimir. E o perdão dele é um perdão de verdade. Não é aquele perdão nosso, perdoa, mas não esqueci, sabe? Você perdoa, mas sempre fica, né, ressabiado ali. Tanto que tem uma mística que São Santa Afonso Maria de Ligório cita, que ela viveu uma vida muito distante de Deus. E quando ela se volta, a converte, ela começa a ter algumas revelações privadas de Jesus. E um dia, confusa, ela fala, Senhor, o Senhor esqueceu tudo aquilo que eu fiz? E ele fala, eu esqueci. Ou seja, é um perdão que perdoa mesmo, que dá a oportunidade de retomar a caminhada. É essa a experiência. A grande questão, será que eu estou disposto a descer? Porque é muito bonito falar que Deus é misericórdia, sim ou não? Só que quando Ele entra, Ele vai esperar que você faça aquilo que Ele espera. Não tem um meio termo. Às vezes está falando, não, mas o matrimônio está assim, assado. Se Jesus entrar e falar, não, é aí mesmo. É isso aí. Você quer viver o certo?
É dessa maneira. Não tem atalho. Portanto, no dia de hoje, se volta para Deus, qual é a desculpa que nós temos dado para não viver aquilo que Deus espera de nós? Eu fiz um retiro para padre em outubro do ano passado. Padre muito bom, pregando. Ele usou uma expressão que eu jamais vou me esquecer. Ele dizia o seguinte: quem não tem um Salvador, vive a vida inteira atrás de um culpado. Esse culpado é o pai, a mãe, o relacionamento que deu errado, é alguma coisa, é o chefe, alguma situação, porque não tem um Salvador. Não que você não tenha porque ele não existe, mas porque você não o assumiu. Se bem que Jesus não pediu para que ninguém o professasse Salvador, mas o professasse Senhor. A salvação é um desdobramento do reconhecimento do senhorio de Jesus. E dizer que Jesus é Senhor é muito forte. Não é simplesmente um tratamento coloquial, de respeito. Dizer que Ele é Senhor é o que vai dizer que Ele é o seu dono, que Ele é a sua referência, que você não faz nada sem se voltar para Ele antes. Essa que é a questão. E já encerrando, quando nós celebramos a ressurreição de Cristo domingo passado, a solene vigília pascal no sábado, depois do domingo de Páscoa, a ressurreição, ela não é um evento que ficou no passado apenas. Ela acontece. Está acontecendo. A grande questão é que eu só vou colher os impactos da ressurreição na minha vida a partir do momento que eu me relacionar com essa obediência ao Senhor. Se eu me abrir Ele, pode ter certeza que Ele não só apenas restitui, mas Ele transforma, Ele realiza uma obra nova para que a gente seja de fato testemunhas da ressurreição. Feche os seus olhos. Baixe a sua cabeça. Peça ao Senhor essa graça hoje. A graça de ver essa experiência do ressuscitado na sua vida, na sua história, no seu coração.